Era uma vez um menino chamado Mário. Ele era um bom aluno, mas sempre teve dificuldade em matemática. Mário acreditava que era simplesmente ruim em números e que nunca seria capaz de entender a disciplina. Ele se esforçava para estudar, mas por mais que tentasse, parecia que nunca conseguia melhorar suas notas. Certo dia, Mário ouviu falar sobre a mentalidade de crescimento. Ele ficou curioso e decidiu ler mais sobre o assunto. Descobriu que, ao invés de se ver como ruim em matemática, poderia se ver como alguém que ainda não havia aprendido tudo o que precisava para dominar a disciplina. Ele poderia trabalhar duro e persistir, e com o tempo, conseguiria melhorar suas habilidades. Mário decidiu tentar. Em vez de se limitar com pensamentos negativos, ele começou a se esforçar mais em suas aulas de matemática. Estudava todos os dias, fazia exercícios e pedia ajuda quando precisava. Com o tempo, ele começou a perceber que estava entendendo melhor os conceitos e resolvendo problemas com mais facilidade. Um dia a professora de Mário entregou uma prova de matemática para a turma. Quando ele recebeu a sua, ficou surpreso e feliz. Havia tirado uma nota alta, a melhor da classe. Mário percebeu que, ao abraçar a mentalidade de crescimento, havia conseguido superar suas limitações e alcançar um sucesso que parecia impossível antes. Essa história ilustra bem a importância da mentalidade de crescimento em nossas vidas. Quando mudamos nossa forma de pensar e nos abrimos para o aprendizado contínuo, podemos superar nossas limitações e alcançar nossos objetivos. E é sobre isso que vamos falar hoje neste vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Autotransformação. E no vídeo de hoje, falaremos sobre o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da psicóloga Carol Dweck. Vamos explorar as principais ideias do livro e como elas podem ser aplicadas na vida pessoal e profissional. E se gostou deste tema, já deixe o seu like e se inscreva no canal para aprender a ter um verdadeiro mindset de crescimento. Vamos lá! A primeira ideia que o livro apresenta é a existência de duas mentalidades, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela em que as pessoas acreditam que suas habilidades e traços são inatos e não podem ser alterados. Por outro lado, a mentalidade de crescimento é aquela em que as pessoas acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas através do esforço e da persistência. A autora argumenta que a mentalidade de crescimento é essencial para alcançar o sucesso na vida. Isso porque as pessoas com essa mentalidade tendem a abraçar desafios, aprender com os erros e ter uma visão mais ampla de seu potencial. Em contrapartida, as pessoas com mentalidade fixa podem evitar desafios, se sentir desencorajadas pelo fracasso e ter uma visão limitada de seu potencial. Para ilustrar melhor essa ideia, vamos dar alguns exemplos práticos. Imagine que você precisa fazer uma apresentação importante no trabalho. Se você tem uma mentalidade de crescimento, você vai encarar essa oportunidade como um desafio, se preparar com antecedência, aceitar feedbacks e procurar aprender com seus erros. Já se você tem uma mentalidade fixa, pode se sentir desencorajado logo no início, acreditar que não tem a habilidade necessária e evitar a situação. Outro exemplo seria em relação à prática de exercícios físicos. Se você tem uma mentalidade de crescimento, vai encarar o exercício como uma oportunidade de desenvolver sua saúde e habilidades físicas, mesmo que no início seja difícil e desafiador. Já se você tem uma mentalidade fixa, pode acreditar que não tem predisposição genética para ser uma pessoa atlética e desistir antes mesmo de tentar. Além disso, o livro destaca que a mentalidade pode ser influenciada pela educação e cultura. Por isso, é importante estar consciente de nossas crenças e valores e avaliar se eles estão nos ajudando ou nos limitando. A autora apresenta exemplos de como diferentes culturas podem ter mentalidades diferentes e como isso afeta a forma como as pessoas encaram desafios e fracassos. Por exemplo, em algumas culturas, a habilidade é vista como algo que é adquirido através do esforço e da dedicação, enquanto em outras culturas, é vista como algo que é inato e não pode ser mudado. Isso pode afetar a forma como as pessoas encaram os desafios e como elas lidam com o fracasso. Mas como podemos mudar de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento?
A autora apresenta estratégias práticas, como valorizar o esforço em vez do talento, abraçar desafios e procurar aprender com os erros. Ela também destaca a importância da aprendizagem contínua e da persistência. Um exemplo prático de como podemos aplicar essas estratégias em nossa vida é através da definição de metas desafiadoras e alcançáveis. Ao definir uma meta desafiadora, estamos nos colocando em uma situação em que precisamos nos esforçar e aprender novas habilidades para alcançá-la. Ao mesmo tempo, precisamos definir uma meta alcançável para que possamos sentir progresso e motivação ao longo do caminho. Outra estratégia que podemos utilizar é a mudança da forma como falamos conosco mesmos. Ao invés de termos pensamentos derrotistas, como eu nunca serei bom o suficiente, podemos nos perguntar o que posso fazer para melhorar, ou o que posso aprender com essa situação. Dessa forma, estamos focando no processo de aprendizagem e crescimento, ao invés de nos limitarmos com pensamentos negativos. A obra também destaca o poder do esforço contínuo. Um dos pontos centrais da mentalidade de crescimento é a crença de que o esforço contínuo leva ao sucesso. Segundo a autora, talento e habilidade são importantes, mas sem esforço e dedicação, eles podem ser inúteis. É preciso trabalhar duro e persistir, mesmo diante das dificuldades e fracassos. Um exemplo prático disso é o jogador de basquete Michael Jordan, que foi cortado do time de basquete do ensino médio, mas não desistiu de seu sonho de ser jogador profissional. Ele trabalhou duro e se dedicou ao esporte, até se tornar um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Outro ponto alto da obra é a importância do feedback. Para crescer e aprender, é fundamental receber feedbacks honestos e construtivos. Na mentalidade de crescimento, o feedback é visto como uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, e não como uma crítica pessoal. É preciso estar aberto e receptivo ao feedback, e utilizá-lo para identificar pontos fortes e fracos e buscar melhorias. Um exemplo prático disso é o fundador da Microsoft, Bill Gates, que sempre valorizou o feedback de seus funcionários e colaboradores. Ele sabia que precisava aprender e evoluir constantemente para manter a empresa competitiva e relevante no mercado. Por fim, é importante lembrar que a mentalidade de crescimento não é algo que se conquista de uma hora para outra. É um processo contínuo de desenvolvimento pessoal, que requer esforço, dedicação e persistência. Mas ao abraçar essa mentalidade, estamos nos abrindo para um mundo de possibilidades e oportunidades de crescimento e realização. E esse foi um breve resumo do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Lembrando que para ter acesso a todas as lições desta riquíssima obra é indispensável a leitura do livro, e caso tenha interesse em adquiri-la, o link para a compra está na descrição do vídeo. Espero que essas ideias possam inspirar vocês a abraçarem uma mentalidade de crescimento e a perseguirem seus objetivos com mais determinação e confiança. E se gostaram do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! E ainda vem muito por aí!